Fala pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. A aula de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre formações vegetais do mundo, tá? A aula de solos que a gente tratou no módulo 10 foi uma aula diferente, né? Foi um módulo que a gente trabalhou ele de forma diferente, porque vocês, né? Vocês fizeram as leituras, vocês fizeram as pesquisas para montar um mapa conceitual de vocês, né? Um mapa mental, na verdade, certo? Então a gente diz, né, que é para incentivar a autonomia do aluno, né? Vocês construírem o próprio conhecimento, tudo bem? Então eu acho que foi algo legal, foi algo que funcionou. Eu vi muitos dos mapas mentais que vocês já me encaminharam, muitos estão ok, outros fugiram um pouquinho do tema, né? Mas eu acho que, como comentei, a gente vai começar a se tornar um hábito, né? Fazer esses mapas mentais, porque eles funcionam muito como uma ferramenta de estudo, né? Ele força, querendo ou não, vocês a lerem, a pesquisar para vocês fazerem as conexões na hora que vocês montam os mapas mentais. E pensem só, quando a gente for fazer uma avaliação, é só vocês pegarem os mapas mentais, as informações mais importantes vocês já vão ter lá, né? Não vai precisar ficar grifando na apostila, né? Não vai precisar ficar aquele desespero na hora de estudar, né? Então vai ser legal. Por isso que a gente vai continuar com os mapas mentais, tudo bem? Para continuar incentivando esse estudo também mais rotineiro de vocês, para não ficar tudo para a última hora, certo? Então, terminamos solos, certo? E a gente vai trabalhar agora o módulo 11, que a gente fala de formações vegetais, tá? Então, pessoal, eu sempre falo, né, que quando a gente estuda vegetação, a vegetação do Brasil, a vegetação do mundo, a gente faz uma associação muito grande com o clima, tá? A gente sempre fala que a vegetação é reflexo do clima. Como assim, professora? Não tem como a gente ter, por exemplo, florestas grandes, verdes, né, com árvores, quando a gente fala com árvores cheias de folhas, por exemplo, no extremo norte do nosso país, do extremo norte do planeta, tá? No hemisfério norte. Por quê? Porque neva, é muito frio. Então, dificilmente, né, plantas conseguem se adaptar a um frio tão grande. Tudo bem? E a mesma coisa, se a gente tiver um lugar que é muito seco, que chove pouco, você vai ter uma vegetação que se adaptou a esse tipo de clima, tá? Então, eu sempre falo que vegetação é muito fácil, certo? É só a gente associar ao clima. Se vocês entenderem os climas do mundo, se vocês entenderem os climas do Brasil, que a gente já tratou em outras aulas, você consegue entender a vegetação. O lugar que é úmido, que chove bastante, que tem temperaturas maiores, você vai ter uma maior quantidade de vegetação, tá certo? Lugares onde é mais seco, lugares onde é muito frio, não é qualquer tipo de vegetação que vai conseguir se desenvolver ali, né? Então você vai ter um tipo específico de plantas nesses lugares, tá? E isso que vocês estão olhando aqui, ó, é uma relação que eu comentei agora, tá? A gente já viu isso, que em médias, em baixas latitudes, né, próximas a 0 graus, as temperaturas são maiores, porque o sol, porque os raios solares, né, eles chegam aqui, ó, perpendicular na superfície terrestre. Então, essa região aqui é onde eu tenho maior temperatura, tá? E a gente viu também nas aulas que nas baixas latitudes, próximas a 0 graus, a gente tem elevadas temperaturas e bastante quantidade de umidade também. Tem bastante vapor d'água nessa região, tá? Então, vocês provavelmente já devem ter aprendido com a professora de ciências, né? O que a gente precisa para uma plantinha, né? Se desenvolver. Isso é o mínimo, né? Vocês provavelmente já devem ter plantado aí um pezinho de feijão na casa de vocês. As plantas, elas sempre precisam, no mínimo, né, de radiação solar, né, de colocar ela no sol, e elas precisam de água, certo? Então, a gente percebe o que, pessoal? Que quanto mais próximo aqui, ó, da latitude 0 graus, na onde a gente tem temperaturas elevadas e grande quantidade de vapor d'água, a gente vai ter mais biodiversidade. Isso quer dizer o quê? Eu vou ter quantidades diferentes de plantas, tá certo? Porque tenho vapor d'água e tenho temperatura adequada. Então, como eu tenho condições favoráveis para desenvolver a vegetação, eu vou ter uma quantidade muito grande de vegetações diferentes, tá certo? Agora, conforme a gente vai indo em direção aos polos, o que acontece?
vai tendo menos vapor d'água e as temperaturas também vai diminuindo, não diminui? Olha os polos lá, né, que estão com gelo, né, estão congelados. Então, o que que acontece? É todo tipo de planta que consegue se desenvolver em temperaturas mais frias? É todo tipo de planta que consegue se desenvolver num ambiente congelado? Não vai ser. Então, a gente vai perceber que aqui a gente tem um número de espécies menores, tudo bem? Mas aí, conforme a gente for dando os exemplos, vocês vão entendendo o que eu tô falando, tá? Bom, essas são as principais formações vegetais do mundo, certo? Professora, eu preciso decorar isso? Não precisa decorar, precisa entender. Vocês vão perceber, como eu já falei, né? A vegetação é o espelho do clima, tá? Então, o que que acontece? Se eu sei que aqui é um clima no Brasil, né? Nessa região norte, é um clima equatorial, né? O que que é um clima equatorial? Alta temperatura o ano todo e chove bastante. Então, quais são condições que favorecem o desenvolvimento de florestas grandes, certo? Vocês sabem também que a região aqui, ó, nordeste do nosso país, a gente tem a caatinga, no sertão nordestino. E nessas regiões a gente tem o clima semiárido. O que quer dizer isso? Que são temperaturas elevadas e chove pouco durante o ano. Vou ter uma floresta verde, linda, grandona? Não, eu vou ter uma vegetação que se adaptou a esse tipo de clima, que é um clima mais seco. Então, a gente vai ter os cactos, a gente vai ter plantas ali que se adaptaram à seca. Tudo bem? A gente vai entendendo aí melhor conforme vai passando as aulas, tá? Então, ó, o que que a gente tem hoje? As florestas equatoriais. Então, tudo que vocês estão vendo de verde aqui, ó, são as florestas equatoriais e tropical, tá? Porque estão entre os trópicos, certo? Então, a gente tem aqui, ó, o Brasil, a gente tem aqui a região do litoral brasileiro, essa região aqui central da África, e a gente tem também grande parte da região da Oceania aqui, tá? Floresta subtropical e temperada. Se é subtropical, quer dizer abaixo do trópico, tá? Então, ela vai se concentrar abaixo do trópico. Perceba que ela tem aqui, que ela tem aqui, tá certo? A mesma coisa na região norte, tá? Floresta boreal, taiga. Essa floresta aqui, ó, perceba que ela tem grande quantidade lá na região norte, né? Então, ela sai daqui do Canadá, toda essa região aqui do Canadá, norte da Europa, até chegar lá no finalzinho da Rússia, certo? Savanas. As savanas, elas são conhecidas como cerrado aqui no Brasil, tá? E elas têm também aqui na África, tá certo? Estepes e pradarias são em amarelinho, então a gente tem uma porção aqui nos Estados Unidos, tem uma porção na Rússia, uma porção aqui no Oriente Médio, tá certo? Vegetação mediterrânea, então tem que lembrar onde é o Mediterrâneo, a gente encontra esse tipo de vegetação. Vegetação de altitude, ou seja, vegetação de áreas altas. Aonde são as regiões mais altas que a gente aprendeu na aula de relevo? As regiões de montanha, tá? Então tem que lembrar onde que tem montanha no mundo. A gente estudou bastante, né? Lembra aqui, ó, a Cordilheira dos Andes, tá certo? Aqui a gente tem uma região também, ó, que vocês estão vendo, de vegetação de altitude. As tundras, que a gente consegue ver bem aqui no extremo norte, tá certo? Estão vendo aqui? E o deserto, que pode ser tanto um deserto quente quanto um deserto frio, tá? Então, tem aqui na América do Sul, tem aqui na África, tem na Austrália, certo? Tem aqui no norte da África, que a gente chama de Saara, certo? Então, a gente vai ver as principais características de cada uma delas. Gente, quando a gente fala de vegetação, a gente tem que não tomar cuidado, mas assim, o que que acontece? Dentro da geografia, dentro da ciência, aparecem alguns nomes chatinhos, tá? Para ficar mais fácil, talvez para ficar mais correto quando a gente faz o estudo, né, da vegetação, tem alguns nomes que aparecem, tá? Então, quando eu falar que uma vegetação é hidrófita, eu tô querendo dizer que aquela vegetação está habituada, ela está acostumada a um ambiente aquático, ou seja, aquela vegetação ela fica dentro d'água, tá? Mas para não ficar toda hora, essa vegetação fica dentro d'água, essa vegetação ela está acostumada a ambientes aquáticos, a gente fala é uma vegetação hidrófita, tá? Professora, precisa saber disso? Precisa. Inclusive, eu sempre falo para os meus alunos, né? Na aula de vegetação, seria legal vocês
fazerem como se fosse um glossário, tá? Glossário é você pegar as palavras e anotar o sentido delas na frente, tá? O conceito delas. É legal esse exercício, né, de fazer esse glossário, vai fazendo vocês memorizarem, porque essas palavras realmente elas aparecem bastante durante as aulas de formação vegetal, tá? Então, toda vez que eu falar que é uma vegetação hidrófita, vocês vão ter que saber que ela vive em ambiente aquático, submersa ou na superfície, como a Vitória Régia, né? Então, a gente tem vegetação hidrófita no Brasil na região norte, numa floresta equatorial, por ser um ambiente que chove muito, por ser um ambiente de planície, então ele tem as áreas de cheias, né, em algumas épocas do ano. Algumas regiões ficam imersas, né, ficam nas cheias o ano todo. Então, a vegetação, ela teve que se acostumar a esse ambiente cheio de água, tá? Então, é chamadas de hidrófitas. E olha só, muitas vezes são nomes muito parecidos, né? Então, a gente tem que tomar cuidado. Quando eu falo que uma vegetação é higrófita, são adaptadas para viver em ambientes muito úmidos, como a floresta amazônica. Então, a vegetação higrófita não é aquela que está dentro da água, mas são vegetações que são acostumadas com áreas que chovem muito, por exemplo, né? Na floresta amazônica, a gente sabe que o nível de precipitação é muito alto. Quando a gente fez a análise, né, da aula de clima, era aquele climograma que tinha as barrinhas de chuva tudo lá em cima, certo? Então, é um ambiente que chove muito. Então, vegetação que é acostumada com muita chuva é chamada de higrófita. Aquelas que estão dentro d'água são chamadas de hidrófita, certo? Entenderam a diferença? Xerófitas, pessoal, vivem em regiões com pouca umidade, mas como as de clima de deserto. O cacto é uma das espécies xerófitas mais conhecidas, certo? Então, xerófita quer dizer plantas adaptadas a ambientes secos ou com pouca chuva. E é o exemplo que a gente já viu aí, né? Da caatinga no Brasil, do deserto do Saara, das regiões muito quentes, tá? Chove-se pouco, aquela planta ela desenvolve mecanismo para conseguir reter o máximo de água, tá? Então, por isso que existem os espinhos, né? Para conseguir reter o máximo de água dentro dela, porque chove pouco. E se acaba a água, dentro dela ela vai morrer, tá? Então, a vegetação é muito bonito, na verdade. A gente percebe que a natureza, né, ela vai desenvolvendo mecanismos para conseguir sobreviver, né? As adversidades, né? Aos problemas, né? Se não tem água, ela se adapta, né? Ela cria mecanismos de defesas ali no corpinho dela para ela conseguir sobreviver. O cacto é um exemplo disso, né? O cacto ele tem uma casquinha que ela é mais grossa, né? Ela tem uma cera em cima dela. Tudo isso são mecanismos para reter o máximo de água possível, certo? Uma vegetação agora tropófila adaptam-se à umidade de duas estações bem definidas, uma seca e outra úmida, certo? Então, onde a gente vê uma vegetação tropófila? A gente já estudou isso no cerrado, né? O cerrado a gente tem meses de chuva, que é no verão, e o inverno a gente tem ali 4 meses de seca, ou de estiagem, a gente fala, tá? Então, o que acontece? A vegetação tem lá os meses que chove, só que nos meses que não chove, de novo, ela cria mecanismos ali de defesa para ela conseguir sobreviver naqueles meses de inverno, tá? Então, são vegetações tropófilas. E halófitas, apesar de serem plantas terrestres, podem viver próximo ao mar em ambiente com água salgada, como os manguezais. Então, são plantas que são acostumadas com grande quantidade de sais no solo, na água, tá bom? Os manguezais é um exemplo deles. Certinho, pessoal? Então, assim, agora nas primeiras aulas, né, sempre quando aparecer esses nominhos, eu vou falar para vocês o significado, tá? Mas nas próximas aulas eu só vou citar aqui, né, nas provas, a gente só vai colocar esses termos, e daí é legal vocês já terem aí um glossário, né, no caderno, registrem para aí os nomes que vão aparecer, tudo bem? Primeiro tipo de vegetação, tipo formação vegetal que a gente vai ver, vai ser a floresta tropical, tá? Perceba que toda a formação vegetal que a gente vê, a gente vai tentar espacializar, né? Conseguir enxergar aqui na onde tem, tá? Então, no floresta tropical, a gente tem aqui no norte do Brasil, tá vendo? E também no litoral, né? A gente vai ter uma aula só de formação vegetal do Brasil depois, tá? A gente está vendo um panorama geral do mundo agora. Mas aqui no Brasil a gente tem a Mata Atlântica e a gente tem também a Floresta Amazônica, tá?
tá? Então, são os tipos de florestas tropicais que a gente tem no mundo. Tem também na África Central e na região de Oceania. Ah lá, olha os nomes, né, difíceis que aparecem, tudo bem? Então, peguem o caderno de vocês e vão anotando, tá? Quando a gente fala que a floresta tropical, quais são as características dela? Floresta tropical, ela é uma floresta perene. O que que isso quer dizer? São folhas que não caem, tá? Então, pode passar em verão, inverno, outono, primavera, passa todas as estações do ano e ela se mantém desse jeitinho que vocês estão vendo aqui. Não cai as folhas, tá? Por que que cai as folhas de uma vegetação, pessoal? Você já deve ter aprendido em ciência, né? A vegetação, ela perde as folhas para tentar guardar energia, tá? Porque ela, nos meses de inverno, onde a radiação solar é menor, de novo, né? Ela tem que tentar se proteger. Então, se ela perde as folhas, ela consegue guardar mais energia nos meses de menos radiação solar e de menos chuva, tá? Então, no caso aqui, como essas florestas elas estão próximas da linha do Equador, tem radiação, né, intensidade de radiação o ano todo. Então, ela não precisa guardar energia, porque ela tem energia o ano todo, tá? Então, sempre quando vocês verem lá que é uma floresta perene, é uma floresta verdinha, é uma floresta que não cai as folhas o ano todo, tá? Ela também é uma floresta ombrófila, isso quer dizer que ela é acostumada a ambientes de muita umidade, ou seja, lugares que chove muito. Se tem um lugar que chove muito, principalmente no Brasil, é aqui na região próxima à linha do Equador, que é o clima equatorial, tá? Então, quando a gente falar de uma floresta tropical ombrófila, ela é acostumada a ambientes úmidos, tá certo? Outra característica, ela é uma floresta latifoliada. Quer dizer o quê? Que as folhas delas são largas, tá? O que que acontece, pessoal? Geralmente esse tipo de floresta, ó, tá vendo como as folhas são grandes, né? São folhas bem grandes. Geralmente em floresta equatorial, floresta tropical, a vegetação ela tem árvores altas, né? Ó, perceba que são árvores altas e muitas vezes eles fecham, né? O topo da floresta. Então é muito difícil entrar energia solar aqui nas regiões centrais da floresta, né? Nas partes mais baixas da floresta. Então a vegetação ela tem que criar folhas que quanto maior a folha, maior a área. Concorda comigo? Para conseguir atingir a energia solar. Tá? Então pensa comigo, se for uma planta muito pequenininha, você não consegue fazer com que a radiação solar consiga, né, atravessar aqui o topo da vegetação para levar energia até essas plantas que ficam na parte inferior. Então, na verdade, aqui, ó, quanto maior a área dela, melhor é para conseguir chegar a energia e ela realizar a fotossíntese, tá? E a gente já viu, né? Ela é uma vegetação higrófila, então ela está acostumada com bastante chuva. E ela também é hidrófila, que aqui são as vitórias régias, tá certo? Então, isso são as características de uma floresta tropical, tá? Uma floresta temperada, gente, é aquela que acontece em climas temperados. Caso vocês não lembrem, nesse tipo de vegetação, a gente tem as 4 estações bem definidas, né? Então, aqui a gente vê, né, o verão, depois a gente vê o outono, depois a gente vê o inverno e depois a gente vê a primavera, tá? Na onde ele ocorre? Aqui, ó, parte dos Estados Unidos, Europa, Índia e parte da China aqui, tá? E tem um pouquinho na região da América do Sul, aqui na Argentina. Então, o que que acontece? No verão, a gente tem chuva, a gente tem radiação solar, então ela tem aqui essa característica de ser bem verdinha, tá? O que que acontece? No outono, a radiação solar ela já vai ficando com menor intensidade, né? No outono cai um pouquinho a temperatura, tá? E o que que acontece? Elas começam a ficar com ela começa a ficar com essa característica de mais amarelada, tá certo? Isso é por conta que elas é um mecanismo de defesa, tá? Vai ter menos energia solar, então ela vai ficando mais amarelinha, tá? Chega no inverno, cai demais a temperatura. E o que que acontece também? Vai cair as folhas, né? Então, diferente da floresta tropical, que ela é perene, aqui na floresta temperada, não. Ela vai derrubar as suas folhinhas para ela conseguir sobreviver aos clima mais frio, tá? E na primavera a gente começa a ver de novo começar
a florir, tá certo? Então, outono e inverno a gente tem menos insolação, então por isso que ela vai ficando aqui com essa característica de amarelinha as folhas, e no inverno cai tudo, tá? Menos produção de clorofila, tá? Nos meses de outono e no inverno você tem menos produção de clorofila, que é essa característica de deixar elas verdes, tá? E caducifólia, eu não coloquei aqui, né, o que significa, mas caducifólias são vegetações que perdem suas folhas, tá? Então, o que a gente tem que saber da floresta temperada? Ela tem as 4 estações bem definidas. Nos meses mais frios, ela produz menos clorofila, por isso que ela fica com essa característica de folha mais amarelinha. E ela é caducifólia, ela perde folhas nos meses de mais frio para conseguir sobreviver ao inverno, tá? A savana agora, gente, a savana, ela tem aqui na região central do Brasil, aqui a gente chama de cerrado, tá? Mas fiquem tranquilos, porque a gente vai ver isso ainda em formações vegetais do Brasil, tá? Ela tem bastante aqui na região da África, um pouquinho da Índia e um pouquinho da Austrália, tá? Gente, percebam, né? Quando a gente olha aqui as paisagens, aqui a gente tem a savana de diferentes lugares, tá? Quando a gente olha esse tipo de vegetação, perceba que não é igual uma floresta, né? Que é aquele monte de árvores, uma do ladinho da outra. A gente já vai ter uma vegetação mais arbustiva, tá? O que quer dizer isso? Que são árvores de pequeno porte, tá certo? Tá vendo que não é aquela floresta gigantesca? É os arbustos, né? São árvores de médio a pequeno porte, tá? E elas são uma vegetação mais espaçada, tá vendo? Ó, não é aquela coisa densa igual a floresta tropical, que é uma árvore do ladinho da outra, tá? Por que será, professora? Porque o tipo de clima já é um clima mais diferente e vai fazer com que selecione a vegetação que vai conseguir se desenvolver ali. Não é todo tipo de vegetação que consegue sobreviver, ó, a meses de estiagem, certo? Percebam aqui, ó, nesse climograma, ó, tem bastante chuva no começo do ano e no final do ano. No meio do ano, ó, praticamente não chove. Então, são 4, 5 meses que essa vegetação tem que sobreviver sem água, sem precipitação, né? Então, é o que eu falei, só vai conseguir sobreviver nessa região as vegetações que acostumaram com esses meses de estiagem. Aquelas que não conseguem, morreram, tudo bem? Então, é uma vegetação que ela é mais espaçada, não vai ser aquela vegetação uma pertinha da outra. No caso do Brasil, né, é o clima tropical típico, que são as 2 estações bem definidas que a gente fala, né? Verão e o inverno, tá? E daí, galera, vem algumas informações importantes, né? Essa vegetação arbustiva, ela tem casca grossa, galhos retorcidos e raízes profundas, tá? Todas essas características é por conta dos meses de estiagem, tá? Casca grossa e galhos retorcidos, tudo isso aqui faz ela conseguir segurar o máximo de água possível nos meses aqui, ó, de seca, tá certo? Então, olha que importante, né? Olha como a vegetação, a natureza, ela é inteligente, né? Ela vai se adaptando, ela vai criando aí ferramentas, mecanismos para conseguir sobreviver, tá? E raízes profundas, professores, o que que tem a ver? Esses tipos de planta, a gente diz que as raízes delas, né, são maiores muitas vezes do que a vegetação na superfície, tá? De novo, tem a ver com os meses de estiagem. Como fica muitos meses sem chover, o que que essa vegetação vai fazendo? Ela vai prolongando a raiz dela para tentar encontrar água no subsolo, certo? Então, se ela consegue encontrar ali um lençol freático, tudo bem que passa naquela região que é a água subterrânea no solo, né? Ela consegue sobreviver aqueles meses ali sem chuva, buscando água no subsolo, tá? Então, são todas características aqui por conta de meses de estiagem. Belezinha? Aqui, ó, uma vegetação, né, que consegue se adaptar a 2 climas bem definidos é a tropófila, que a gente viu lá no início da aula, certo? Florestas de coníferas. Pessoal, o que que vocês estão percebendo, né, conforme a gente vai passando as vegetações, ó? Essa vegetação que estava próxima à linha do Equador, olha a diversidade. Eu sei que vocês vão pensar, mas professor, é tudo verde.
tá? Só que quando a gente olha nessa imagem aqui, ó, a gente consegue ver tipos diferentes de vegetação. Por mais que sejam todas verdes, né, igual vocês devem estar pensando na cabeça de vocês, eu consigo ver tipos diferentes de árvores, né? Então, por quê? Porque está próxima da linha do Equador. Quanto mais perto da linha do Equador, mais biodiversidade, mais plantas diferentes, né? Conforme a gente vai indo, né, por exemplo, para as regiões, ó, aqui já está um pouquinho mais nas médias latitudes. O que vai acontecendo com a vegetação, ó? Elas vão ficando mais parecidas, percebe? Olha aqui na vegetação de coníferas, é praticamente todas as espécies muito parecidas. Então, é o que eu falei no início da aula para vocês, né? Perto da linha do Equador, a gente tem uma vegetação mais diversa, tem quantidades diferentes de espécies. Conforme vai indo mais para os polos, né, tanto o hemisfério norte quanto o hemisfério sul, a gente vai vendo que é uma vegetação mais parecida. Por quê? Porque tem menos energia solar, porque tem menos, né, vapor d'água. Então, o clima vai selecionando qual vegetação vai se desenvolver ali, tá? Vegetação de coníferas, pessoal, esses pinheiros aqui, ó, em formato de pinho, né, de pinheiro que a gente fala, tá? Ele tem o formato de cone, tudo bem? É chamado também, além de floresta de coníferas, aparece muito esses dois nomes, né? Floresta de taiga ou boreal, que pode ser chamado assim do mesmo nome, tá? E olha a característica dela, gente. Diferente lá da floresta tropical, que são aquelas folhas grandes e largas, a gente vê essa folha aqui, ó, que parece uns espinhozinhos, tá certo? O que é essa? A gente diz que é folha de formato de agulha, tá? A gente chama isso de vegetação acicufoliada. Meu Deus, que nome difícil. Sim, por isso que tem que ir anotando aí, tá? Então, vegetação acicufoliada é essa vegetação em formato de agulha, tá? Por que será que essa vegetação criou esse tipo de folha aqui, que parece de agulha? Por conta do clima. Aqui, ó, percebam que a gente está praticamente no extremo norte, né? Não é verdade? E essa região, ela tende a nevar. Então, pensa comigo, gente, se essa região aqui tivesse folhas largas, né, igual lá, latifoliada no tropical, na hora que ia cair a neve, o que ia acontecer com aquela folha? Provavelmente ela ia quebrar, né, porque ia formar um peso em cima da folha, né, que é a neve, e aquela vegetação ia quebrar, tá? Então, por isso que ela tem esse formato de agulha, porque quando acontece de cair a neve, o que acontece com a neve? Ela consegue deslizar nesse tipo de folha, não fica estacionada, né? Essa neve, ela escorrega até a superfície, tá? Ah, professora, mas tá parado aqui. Mas é uma quantidade pequena, né? Olha o chão como que tá, certo? Então, é uma forma aqui dela de sobreviver aos ambientes muito frios, tá? Então, ó, vegetação acicufoliada quer dizer que é uma vegetação de formato de agulha, tá? E por que ela é assim? Porque nos meses que nevam, é importante que essa neve consiga deslizar pela folha e não ficar estacionada, né? Se fosse uma vegetação muito larga. Belezinha? E percebam mais uma vez, né? Quanto mais ao norte, né, mais uma vegetação homogênea, uma vegetação parecida, tá? As tundras, gente, as tundras aqui, ó, o mapa ficou ruim, mas é muito mais ainda acima, né? Aqui, ó, vegetação boreal a gente fala que a floresta de coníferas, né, ou a boreal ou floresta de taigas, elas são a maior floresta do mundo, tá? E realmente, né, olha só, ela sai daqui praticamente todo o Canadá inteiro, né? Norte aqui da Europa e a Rússia, certo? E esse tipo de vegetação é muito boa para produzir papel e celulose. Então, esses países geralmente é o forte deles, né? Por ter essa vegetação aqui, eles exploram a indústria de papel e celulose, tá? Então, aqui a gente está falando já, né, de regiões de elevada latitude, só que aqui é mais ainda, ó, aqui é o norte do Canadá, né, parte da Groenlândia aqui, uma partezinha da Europa, tá? Que a gente chama de tundra. Tundra, gente, essa vegetação rasteira. Vocês vão falar, professor, parece grama, né? Então, essa vegetação aí de musgo e líquens, tá? Gente, olha só, por ser uma região aqui, ó, muito ao norte, vai nevar e vai ser muito frio. E o que acontece? Muitas vezes esse solo vai ter neve, tá vendo? O solo congelado aqui, ó, tá? Então, pensa comigo, pessoal, se a gente tem um solo congelado,
como que a gente vai conseguir ter uma vegetação muito grande ali, né, de raízes profundas? Não consegue. Se você tem gelo no solo, não tem como você ter vegetação com raízes profundas, tá? Então, o que que acontece? Por isso que a gente tem essa vegetação rasteira, porque ela já tem aqui umas raízes mais curtinhas, né? E é isso que se chama permafrost, tá? O permafrost é quando o solo tem essa camada de gelo no solo, certo? Então, por conta dessa condição aqui, vai fazer com que eu tenha uma vegetação rasteira nesses lugares, certo? Então, a tundra, musgos e líquens, que é uma vegetação rasteira, porque a gente tem muitas vezes o solo congelado. Então, é o tipo de vegetação que consegue se desenvolver num solo que é congelado, tá? Vegetação mediterrânea, gente. Então, aqui ó, é essa vegetação que acontece próximo do mar Mediterrâneo, certo? Aqui do sul da Europa, tá? Então, ele é próximo ao mar Mediterrâneo. E o clima mediterrâneo, caso vocês não se lembrem das nossas aulas, ele é o inverso, né? O que que geralmente a gente é acostumado, né? Que vai ter verão quente e chuvoso e inverno frio e seco. Nos climas mediterrâneos é o único que é o contrário, né? Que chega aqui nos meses de verão. Mentira, perdão. É isso, desculpa, eu confundi os climogramas. No caso aqui, né, como a gente tá falando de Europa, a gente tá falando de hemisfério norte, né? Então, o que que acontece? No hemisfério norte, os meses de verão são no meio do ano, né? 6, 7 e 8. Então, aqui, ó, vocês estão vendo nos meses de verão aumenta a temperatura, só que o que acontece com a chuva? Chove menos. E nos meses de inverno, que é aqui no final do ano, você tem aqui mais chuvas, tá? Então, é o contrário, né? Clima mediterrâneo, verão quente e seco, e o inverno vai ser úmido, tá? Só que o que acontece? Algumas partes dessa região sofrem com dois ventos que vêm da África, tá? A gente tá falando dessa região aqui, tudo bem? E o norte da África, olha, é muito próximo. E caso vocês não se lembrem, a gente tem um deserto aqui, tá? Que ele chama deserto do Saara. Então, esses ventos quentes, eles saem aqui do norte da África e atingem a Europa, certo? Que é o nome desses dois ventos aqui, ó, o Simoon e o Siroco, tá? E por conta disso vai afetar a vegetação desse lugar, tá? Então, vai ser uma vegetação mais arbustiva e herbácea, tá? Herbácea é essa vegetação mais rasteira. Então, é um mix aí dessas duas vegetações, tudo bem? E para finalizar, a gente vai ter a vegetação desértica. Eu sempre falo isso para os meus alunos, né? Tem que tomar cuidado que a gente associa a vegetação deserto com calor. E não tá errado, né? Geralmente a gente vê em desenho, geralmente a gente vê filme, né? Aquelas pessoas andando nas dunas, né? Procurando água. Então a gente associa que é um ambiente muito quente. Mas não, gente. Sempre quando vocês pensarem em deserto, é a ausência de água e não temperatura, tá? Então existem desertos que são frios, tudo bem? Que são extremamente frios e só que tem ausência de água, tá? Por exemplo, aqui na Rússia, a gente tem uma região ali de deserto, que a gente chama de Sibéria, tá? Que chega a temperaturas de menos 40 graus Celsius por dia, né? Então, é frio, é muito frio, tá? Então, deserto, na verdade, é sinônimo de ausência de água e não temperaturas elevadas, tá? Então, existem desertos quentes e existem os desertos frios. Os quentes é o que a gente está mais acostumado, né? Que vem mais na nossa cabeça, tá? Então, ó, o deserto do Saara, o deserto de Kalahari, o deserto da Arábia, o grande deserto aqui na Austrália, o deserto da Califórnia, tá certo? Então, todos eles a gente percebe que eles são arenosos, que é aquela imagem, aquela paisagem de dunas mesmo, que a gente enxerga, tá? E existem os desertos frios, né? Então, da Patagônia, o deserto de Namíbia, o deserto do Ártico, tá certo? E a gente fala que geralmente eles são mais rochosos, tá vendo? Então, aqui, ó, o deserto da Patagônia é marcado por baixas temperaturas entre 13 e 12 graus. A região tem aproximadamente 7 meses de inverno, com ocorrência de neve e gelo, e 5 de verão. Então, essa é a característica aqui de um deserto mais frio, né, rochoso, olha lá no fundo. E aqui é um deserto do Saara, que ele é mais quente, tem essa característica aí de ter dunas, tá certo? E para fechar a nossa aula, a gente tem os hotspots,
tá? Olha que nome bonito, né? Se a gente for traduzir, hotspots são pontos quentes, tá? Mas não tem a ver com temperatura, tá? Hotspots, pessoal, ou hotspots de vegetação, do meio ambiente, quer dizer vegetações que já sofreram muito desmatamento, tá? Então, o que acontece? São ambientes que você tinha vegetação de grande biodiversidade, tá certo? E daí, são ambientes que teve grande biodiversidade e já foi muito desmatado. Mais de 70% da sua mata já foi desmatada, certo? Infelizmente, a gente tem 2 hotspots no Brasil, tá? A gente vai ver isso as aulas que vem. A Mata Atlântica, tá certo? E o Cerrado, tá? Todos esses pontinhos verdes que vocês estão vendo são hotspots, né? Mas a gente sempre acaba dando mais enfoque aqui no Brasil, tá? Então, a Mata Atlântica, gente, a gente praticamente não tem mais esse tipo de vegetação no Brasil, que é uma floresta tropical, tá? Por quê? Porque ela foi, né, se desenvolveu numa região muito urbanizada, ou melhor, né, a urbanização se desenvolveu na onde tinha Mata Atlântica, e a gente acabou desmatando grande parte dessa formação de vegetação, tá? E o Cerrado também, né? Se não me engano, acho que a gente já desmatou 80%, né, do Cerrado, porque a gente usa muita região do Centro-Oeste para agricultura, tá? Então, a gente coloca, querendo a agricultura, pecuária, esses tipos de atividades econômicas estão ocupando as áreas de cerrado, tá? E isso é muito complicado e é muito triste, tá? Porque a gente perde uma biodiversidade imensa, né? E não é uma biodiversidade só de espécies de vegetação, é todo o ecossistema, os animais que moram nessa região, eles ficam sem lugar para morar, tá? Mas isso a gente vai discutir mais nas próximas aulas, certo? Então, na aula de hoje, né, a gente teve aí um panorama, né, das formações vegetais do mundo, tá? Então, a gente viu, de uma forma geral, os tipos de vegetações que a gente tem no mundo. Na aula que vem, a gente vai falar especificamente as do Brasil e os problemas que a gente tem tido aí, né, de desmatamento, que tem sido explorado demais nossas formações vegetacionais, e a gente vegetais, e a gente não tem respeitado, infelizmente, aí, essas regiões, tá? Como tarefa dessa aula, né, para a gente manter a nossa apostila em dia, eu quero que vocês façam a leitura do texto didático da apostila, né? Lembra igual a gente fazia em sala de aula, que a gente lia o texto para depois fazer os exercícios? Então, da página 248 a 254, grifando as partes que são importantes, tá? E eu quero que vocês tentem fazer a atividade 1, 2 e os testes, que depois a gente vai corrigir juntos nas videoaulas online. Tudo bem, pessoal? Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Se vocês quiserem tirar dúvidas ou fazer alguma constatação, não sei, eu estou à disposição aqui de vocês, certo? Um beijo e se cuidem. Tchau, tchau.